De agora, a gente vai te contar que a Polícia Federal ouviu os 4 investigados suspeitos de vazar dados de ministros do Supremo Tribunal Federal e dos seus familiares. Os depoimentos ocorreram ainda na terça-feira, logo depois da operação, e foram colhidos pelos investigadores para evitar eventual combinação de versões entre servidores da Receita Federal e do Serviço Federal de Processamento de Dados. Com isso, a PF vai passar a analisar todo o material apreendido, como celulares, notebooks, computadores, pendrives e outros itens. Luiz Arthur Nogueira, desde a primeira semana desse ano, eu quero trazer essa informação para a nossa audiência, já havia uma apuração interna lá na Receita Federal contra servidores, que era motivada justamente, inicialmente, por notícias que já estavam ventilando ali na imprensa, sendo veiculadas na imprensa, sobre possíveis irregularidades. Aí, mesmo assim, no dia 12 de janeiro, o STF, ou seja, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito das fake news, formalizou um pedido oficial à Receita para a realização de uma auditoria, completa em todos os sistemas. Essa auditoria interna ainda estava em andamento quando a PF deflagrou a operação nessa semana. Justiça bastante célere nesse caso, hein? Pois é, Daniel, esse caso é interessante a gente fazer um comentário aqui, né? O vazamento de dados aí da esposa do Alexandre de Moraes. Muito bem. Vamos ser coerentes aqui. É correto algum servidor da Receita Federal ficar bisbilhotando uma outra pessoa sem autorização da Justiça? Não. Não é correto com a esposa do Moraes, não é correto com Bolsonaro, não é correto com Lula, não é correto com ninguém. Isso é um ponto. Agora, do jeito que estão conduzindo isso, está mais importante descobrir quem bisbilhotou do que, na verdade, o contrato de 129 milhões, que é o que todo mundo quer saber. Né? Veja, não estou aqui defendendo que você utilize meios ilegais para tentar descobrir o contrato de 129 milhões. Mas, pera lá, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São coisas de ordem de grandeza muito diferente. E aí o Alexandre de Moraes, claramente num ato de vingança, porque esse é o nome, vingança, ele rola o compressor, passa por cima de todo mundo e manda a Polícia Federal investigar para descobrir quais foram os servidores responsáveis por olhar os dados da esposa dele. Pera lá, ministro, se o senhor é vítima, se a sua esposa é vítima, o senhor não pode estar comandando nada. Que história é essa? Se o senhor é vítima ou o senhor é marido da vítima, o senhor não pode ser o juiz do caso. O senhor não pode ser investigador do caso. Está tudo errado de novo. E de novo usando o inquérito da fake news, que é o inquérito do fim do mundo, que não acaba nunca. Né? É de 2017, se eu não me engano, sei lá de quando que é. 19? 2019. Março de 2019. Daqui a pouco vai completar 10 anos esse inquérito. Então, assim, é tudo ilegal, Daniel, tudo ilegal. Ou seja, para combater uma ilegalidade que, de fato, bisbilhotar, invadir dados sigilosos é ilegal, ok. Mas o Alexandre de Moraes não tem o direito de cometer outra ilegalidade. Uma não exclui a outra, que história é essa? Então, assim, tá tudo errado, Daniel. Esse caso tá errado do início ao fim. Diga, Caivano. Não, a gente falou disso ontem também, né? Eu falei exatamente nessa linha. A gente não pode concordar com o vazamento de dados sensíveis. Agora, eu vou permitir aos... Olha, quem diria, né? Eu estou julgando aqui. Mas eu vou dar aos auditores o benefício da dúvida, ou seja, a presunção de inocência que eles têm direito constitucionalmente. A gente não tem acesso se foi feito mesmo um vazamento de dados, se eles conseguiram olhar dados sensíveis e se não havia uma investigação, por enquanto secreta, já que tudo no Brasil paira por sigilo, se não estava sendo feito e eles agora foram pegos aí para servirem de vingança mesmo, um mote de vingança, como diz o Luiz Arthur, por um juiz que não poderia estar julgando, obviamente, porque é vítima. Então, é mais do mesmo no Brasil que vem acontecendo aí há alguns anos.